Oi, gente. Mais uma vez, estamos de volta para a nossa aula. Nós realmente estamos ansiosos para voltar, né, para retornarmos. Queremos muito nos ver novamente, né? Em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Enquanto não, nós estamos aqui dando continuidade às nossas aulas. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Pronto, né? Então, dando continuidade à aula passada, que nós falamos sobre angiospermas, o que foi que nós vimos, as principais características, e nós vimos que as angiospermas elas se dividem em dois grandes grupos, não é assim? Quais são esses grupos? As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, ou simplesmente dicotiledôneas. Vimos que elas se distribuem nesses dois grupos. Algumas características das monocotiledôneas e dicotiledôneas, nós vimos isso também. Nós vimos que o maior grupo é o grupo das dicotiledôneas. Um exemplo que nós vimos aí das dicotiledôneas, como é o caso do limão, da maçã, né? Feijão, pé de feijão também. Um exemplo clássico que nós vimos de monocotiledônea foi o pé de milho, né? A plantinha do milho. Hoje nós vamos ainda continuar com o assunto de angiosperma, mas agora nós vamos nos ater à estrutura reprodutiva das angiospermas. E quais são as estruturas reprodutivas das angiospermas? Vocês lembram? É a flor, né? A flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. E nós vamos ver aqui como é uma flor. A flor parece algo bem simples, né? A flor é algo bem que nos chama atenção no dia a dia. Coloquei algumas imagens aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver aí vários tipos de flores, não é? E elas enchem e encantam os nossos olhos, né? Porque são várias cores, várias formas, vários tipos de inflorescências que nós chamamos. Por exemplo, essa aqui nós vamos ter uma inflorescência, porque nós temos 3 flores juntas no mesmo conjunto. Então, nós vamos ter vários tipos de flores, né? Cada uma delas, né, vão ter suas especificidades. Uma das formas de classificar essas plantas, por famílias, por gêneros, por espécie, é a flor. A flor é um órgão que vai ser utilizado para a classificação das plantas, tá certo? Então, olha só essa imagem, né? Várias flores. Então, todos nós ficamos encantados quando nós nos deparamos com flores, quando nós recebemos flores. São muitas flores diversas e observem, elas possuem detalhes. Não são simplesmente flores, elas têm detalhes. Não é simplesmente uma flor amarela, uma flor branca. Ela é uma flor branca com detalhes amarelos, né, formando como se fosse um caminho até o seu interior. E a gente vai estudar isso. Olha só esse outro tipo de flor aqui, de uma orquídea, né? Como tem detalhes, como são detalhadas as nervuras, né? Várias linhas que são formadas nessa flor. Né? Nós nos encantamos com a beleza das flores, né? Elas nos chamam a atenção, não somente a nós, mas também a outros organismos. Diversos tipos de flores. Olha só um organismo aqui. Uma borboleta, 2 borboletas, né? Sendo atraídas por essas flores. Não é só as borboletas, muitos animais são atraídos pelas flores e nós vamos ver quais são essas substâncias atrativas que uma flor ela pode liberar para que os animais eles sejam atraídos. E qual é o objetivo disso? Olha só a estrutura dessa, a gente vê, né, que é como se fossem brincos, né? Algumas delas têm até o nome de brinco de princesa, né? Tem uma vermelhinha que se chama assim. São muito lindas. Então, todas as flores são belas, né? Cada uma com suas características. Olha só que legal, isso aqui é lá no Chile. Um jardim no Chile, né? Em forma de relógio, aí todo florido. Então, vamos começar aqui. Então, essa figura da flor está na sua apostila, na página 54. E aqui nós vemos o seguinte, como eu já falei, a flor é um órgão reprodutivo das plantas angiospermas.
dentro de uma flor eu vou ter o órgão masculino e o órgão feminino. Nós vamos entender como é o nome deles e quais são a estrutura deles. Mas eu quero que você entenda que a flor é o órgão reprodutivo, mas dentro da flor eu posso ter o órgão reprodutivo masculino e o feminino presentes. E se eu tenho uma flor com ambos os sexos, tanto com o órgão reprodutor masculino como com o órgão reprodutor feminino, eu tenho uma flor chamada de monóclina, tá certo? Monóclina. Também conhecida como hermafrodita, porque vai possuir tanto o feminino como o masculino. Mas se eu tenho uma espécie de planta que possui flores que vão ter apenas uma das partes, ou a parte masculina, ou a parte feminina, então eu vou dizer que essa flor é uma flor díclina, tá certo? Como é o nome do órgão que eu vou chamar aí, esse conjunto de órgãos dentro da flor que eu vou chamar de feminino? É o gineceu. E o conjunto de órgãos dentro de uma flor que eu vou chamar de masculino, eu vou dar o nome de androceu. Tá bom? Então, até aqui, nós sabemos que a flor é o órgão reprodutor da planta, das plantas angiospermas, e que essa flor, ela pode ser ou monóclina, quando ela possui os dois aparelhos reprodutores, feminino e masculino, em uma única flor, ou ela pode ser díclina, quando nós vamos ter aí uma flor ou com um aparelho feminino ou com um aparelho masculino. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma flor que está lá na página 54 da apostila de vocês. E nesse exemplo de flor, nós vamos ter uma flor monóclina ou hermafrodita. Uma flor que vai possuir os dois aparelhos reprodutores, tanto o feminino como o masculino. Tanto o gineceu como o androceu vão estar presentes nessa flor. Tá certo? Então, olha aqui. A flor ela é presa à planta através do pedúnculo, que é o seu eixo de sustentação, tá certo? Ligado ao pedúnculo, nós temos aqui o receptáculo floral, essa região aqui que vai estar ligada ao pedúnculo da flor. Serve para fixação das folhas modificadas, que eu vou chamar de sépalas. Olha as sépalas aqui, tá bom? Então, eu tenho o pedúnculo, ligado ao pedúnculo eu vou ter o receptáculo, que vai ser a região aonde as sépalas estarão inseridas. O que são sépalas? São folhas modificadas, certo? Na realidade, toda a estrutura da flor, elas são de origem de folhas modificadas, né? Então, nós temos aí um broto foliar, que vai dar origem, aí vai, através de modificações, vai dar origem a uma flor. Então, tudo que vai aparecer aqui, a partir de agora, na parte superior, né, que nós chamamos de flor como um todo, vão ser estruturas que vão ser formadas através de modificações de folhas. As primeiras delas, a primeira estrutura que a gente vai ver aqui, são as sépalas, essas folhinhas aqui, ó. Tá bom? Que ficam logo abaixo, inseridas no receptáculo. E aí, as sépalas, elas formam um círculo, formando aí os verticílios florais protetores. Tá bom? Eu vou ter aqui um conjunto de folhas modificadas, que eu vou chamar de sépalas. A esse conjunto de folhas modificadas, eu vou dar o nome de cálice. Então, eu tenho várias folhinhas modificadas aqui em volta, agregadas ao receptáculo, e eu vou chamar o conjunto delas de cálice, formando realmente um cálice, né, na flor. Nós vamos ter também aqui, como uma estrutura protetora da flor, as pétalas, né, que essas vocês já conhecem. Algumas têm algumas pétalas aveludadas, né, geralmente são órgãos bem sensíveis. E ao conjunto de pétalas nós vamos chamar de corola, tá bom? Geralmente, as sépalas, elas são diferentes das pétalas. Quando nós vimos flores que possuem sépalas da mesma coloração da pétala, geralmente aí essas flores são de plantas angiospermas, daquele grupo das monocotiledôneas. Mas nas dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, geralmente as sépalas elas são diferentes das pétalas.
a coloração é diferente, os tamanhos também são diferentes. Mas eu quero que vocês lembrem que as folhas modificadas iniciais, aquelas que ficam ligadas ao receptáculo, eu vou chamar de sépalas, e o conjunto delas eu vou chamar de cálice. E aquelas folhas modificadas mais coloridas, né, que vêm após as sépalas, geralmente mais coloridas, como é o caso das dicotiledôneas, nós vamos chamar de pétalas, e o conjunto delas eu vou chamar de corola. Eu vou passar aqui a imagem para a gente ver uma outra demonstração. Se eu pegar aquela flor e separar as suas regiões, né, eu vou ver aqui as sépalas, né, e o conjunto das sépalas que estão envoltas no pedúnculo, ligadas ao receptáculo. O conjunto dessas sépalas eu vou chamar de cálice. Logo em seguida, na porção superior, não necessariamente tão afastadas assim, muitas vezes elas estão ligadas uma à outra, né? Aqui foi separado só para que a gente visse as partes individualmente. Então, aqui nós vamos ter as pétalas, em geral elas são maiores e são mais coloridas na maioria das plantas. E o conjunto de pétalas nós temos aqui a corola, né? O conjunto de pétalas. Se eu reunir os dois tipos de folhas modificadas aqui, se eu reunir cálice e corola, esse conjunto inteiro aqui, eu vou chamar de perianto. O que é o perianto? O perianto é o conjunto de cálice mais corola. E o perianto, na realidade, ele é o que eu vou chamar de verticilo floral protetor. Por que protetor? Porque, na realidade, esse conjunto de folhas modificadas que vão estar ali na minha flor vão servir como uma proteção para o conjunto de folhas modificadas que vai estar dentro da flor, que são os verticilos reprodutores, os órgãos reprodutores feminino e masculino, tá certo? Então, aqui eu vou ter inicialmente o cálice e a corola, o conjunto de ambos juntos, eu vou chamar de perianto, e o perianto nada mais é do que um verticilo floral de proteção ou protetor. Então, eu tenho o perianto, conjunto de sépalas e pétalas unidas, né? Que servem para proteger quem? Os meus órgãos reprodutores da flor, que estão no interior da flor, que é o que nós vamos ver agora. Então, nós vamos ter aqui os órgãos reprodutores, propriamente dito, no interior da flor, protegidos pelo perianto. Nós vamos ter os órgãos reprodutores, o masculino, que eu vou chamar de androceu. O androceu, ele é um conjunto, na realidade, dos órgãos masculinos da flor, tá certo? Esses órgãos masculinos, individualmente, eu vou chamar de estames. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 estames. E o conjunto de estames eu vou chamar de androceu, que é um órgão masculino. E aqui do outro lado, ó, eu vou ter o órgão reprodutor feminino, que eu vou chamar de carpelo. Nesse caso aqui, eu tenho um carpelo, tá certo? Então, o conjunto desses órgãos aqui reprodutores, conjunto, né, androceu e gineceu, eu vou chamar de verticilo floral reprodutor. Tá certo? Então, eles são os verticílios florais reprodutores, enquanto que pétalas e sépalas, né, juntos, que eu vou chamar de perianto, eu vou dizer que são verticílios florais protetores, porque eles vão proteger os órgãos reprodutores femininos e masculinos que vão estar no interior da flor. Deu para entender? Qualquer dúvida, pergunta. Voltando aqui para a imagem da flor que está no livro de vocês, a gente vai observar alguns outros detalhes que existem nessa flor. Como eu já falei para vocês, o pedúnculo, né, que se fixa a planta de origem, o receptáculo, né, ligado ao receptáculo eu vou ter as sépalas, conjunto de sépalas eu vou chamar de cálice, e na parte superior nós vamos ter aí as pétalas, tá? E o conjunto de pétalas eu vou chamar de corola, sendo que o conjunto pétalas e sépalas eu vou chamar de perianto. O perianto, ele é um verticilo floral
protetor. E ele vai estar protegendo quem? Vai estar protegendo verticílios florais, que são reprodutores, que a gente vai ver agora com mais calma. E em detalhes, olha só. Eu falei para vocês que eu tenho o androceu, que é o aparelho reprodutor masculino. O androceu, eu chamo androceu o aparelho reprodutor masculino que existe na flor. Mas o androceu, ele não, geralmente, né, depende da planta, mas a maioria deles são formados por um conjunto de estames, que são esses filamentos aqui, ó. Então, eu tenho aqui os estames. Quantos estames eu tenho nessa flor? Não significa que toda flor vai ter a mesma quantidade que essa, tá? Cada flor pode ter uma quantidade diferente de estames. Mas nessa flor aqui, da nossa figura, nós temos 1, 2, 3, 4 estames. Uma outra coisa que é preciso que vocês saibam é que o estame, ele é formado por duas partes. Eu tenho aqui na porção basal, né, aqui ligado ao receptáculo, eu vou ter uma região que eu vou chamar de filete. E na porção ali superior, eu vou ter essa porção aqui do estame, que eu vou chamar de antera. Então, um órgão masculino, né, que eu vou chamar de estame, uma unidade de órgão masculino que eu vou chamar de estame, né, o conjunto deles eu vou chamar de androceu, mas a unidade eu vou chamar de estame. Esse estame ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser o filete e a segunda, parte superior, a antera. É aqui na antera onde vai estar ali os gametas masculinos, que nós vamos conhecer já já. E o órgão reprodutor feminino, como é que ele está aqui nessa flor? Nessa flor ele é um órgão feminino único, certo? Eu vou chamar de gineceu, o conjunto de órgão feminino, não é? E a unidade eu vou chamar de pistilo ou carpelo. Eu falei carpelo na outra imagem, né? Aqui, carpelo, certo? Então é um outro nome que eu posso chamar também, ou pistilo ou carpelo. E o carpelo ele também vai ser dividido em três estruturas, tá? O estame é dividido em duas estruturas, antera e filete, enquanto que o pistilo ou carpelo vai ser dividido em três estruturas. A primeira é o estigma, essa porção superior. Depois eu vou ter o estilete, essa porção aqui, ó, intermediária. E lá na região central eu vou ter o ovário, tá? É esse nome mesmo que a gente vai usar, ovário. Ovário é um órgão, para nós, né, que já entendemos um pouquinho de anatomia humana, vocês viram no ano passado. Ovário é um órgão que existe nos animais e ele serve para liberar óvulos, né, assim? Embora o ovário da planta seja totalmente diferente do ovário animal, ele também vai ganhar esse nome porque é aí que vai ser produzido os gametas femininos, tá certo? É aí que vai ser produzido o óvulo, né, como está ali descrito, ó, aqui na imagem. Então, o óvulo vai ser produzido no ovário e os gametas masculinos vão ser produzidos na antera, tá certo? Que é a porção apical ali do estame. Até aqui tudo bem? Então, vamos continuar. Então, essa imagem aqui é de uma flor real, tá certo? Que foi partida ao meio. A flor, ela era toda fechadinha, com pétalas, né? Como vocês podem ver, as sépalas delas, essa flor está aqui. Mas aí o que foi feito? Foi feito um corte ao meio e nós conseguimos ver a estrutura reprodutiva na parte interna. Porque a estrutura feminina a gente não consegue ver por completo, né? Quando nós estamos aí com a flor completa. Então, a gente precisa abrir essa flor para que a gente possa ver o interior da flor e identificar bem direitinho as estruturas femininas e masculinas. Observem que essa flor, ela possui vários estames. Quantos estames eu tenho aqui? Vários, né? Vamos fazer a conta, fica difícil até de contar aqui, mas vamos tentar contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acho que aqui é um também, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cada filetezinho desse aqui é um estame. Então, observe, nessa flor aqui, nós temos 24 estames. Eu não sei se era só 24, pode ser que tenha sido até mais, né? Porque uma parte da flor não foi retirada, metade dela foi retirada nessa parede aqui da frente.
Então, no interior, nós temos aí um aparelho reprodutor feminino, que é o carpelo, o pistilo. Então, nós temos aí 24 estames em volta de um carpelo ou pistilo, né? Que é essa estrutura aqui feminina, ó. É assim, que é dividida aqui na parte aqui de baixo, né? Ovário, depois nós temos aqui essa porção, eu vou chamar de estilete, e depois aqui em cima nós vamos ter o estigma. E o aparelho reprodutor feminino, que vai ser dividido em duas partes, a antera, que é essa porção aqui inicial, e o filete, que vai ser essa porção aqui continuada dele. A antera é essa bolinha amarela aqui. Aí depois segue um cordãozinho, né, o filete. Outro exemplo aqui é dessa plantinha, né, que a gente chama de brinco de princesa. Essa daqui já é um pouco diferente, porque olha só, o androceu ele vai ficar ligado ao gineceu, só que em uma organização diferente. Nós vamos ter aqui vários estames, certo? Fixados aqui, a porção feminina, no estilete da porção feminina. E aqui, ó, nós vamos ter quantos carpelos? Nós vamos ter 3 carpelos, não é? Formando o gineceu da flor. Então, eu tenho cada bolinha amarela dessa aqui vai ser um estame, que vai estar ligado a essa região da flor, né? Que é a parte feminina. E nós vamos ter aqui, ó, 3 carpelos que juntos formam o gineceu, que é a porção feminina da flor. E esses aqui vão formar a porção masculina da flor. Trouxe esses 2 exemplos para que vocês possam ver que varia muito, né, uma flor para outra. O que eu quero que vocês entendam é que todas as flores, né, que são hermafroditas ou monóclinas, elas são obrigatoriamente vão ter aí tanto o aparelho reprodutor feminino como masculino. Mesmo que eles estejam organizados um pouquinho diferente, não sejam todos iguais. Aqui a gente tem um modelo, né? Uma planta que vai ter vários estames e 3 carpelos, né? Com seus 3 estigmas. Essa aqui é um tipo de flor. E essa outra aqui que vai ter apenas um estigma, né? Mas também terá vários estames. A gente contou 24, né? Se eu não me engano.